Amém. Como vocês sabem, nós estamos construindo aqui na nossa igreja, ela é muito nova, ela tem um ano e pouco apenas, então nós estamos construindo uma base teológica. Eu sempre explico isso para aqueles que estão nos visitando entender o que nós estamos fazendo. Nós começamos com um curso de interpretação bíblica, porque a gente tira toda a nossa doutrina das Escrituras. E como é que a gente faz isso se a gente não interpreta ela direito, de forma correta, não é? Então, nós fizemos um curso de interpretação bíblica. Logo na sequência, começamos um teontologia, um bloco de teontologia, um estudo sobre Deus. Depois, nós fizemos um bloco de antropologia, um estudo sobre os homens, sobre o homem, o ser humano, a imagem, criado à imagem e semelhança de Deus. E como é que foi essa queda. E logo depois de antropologia, nós começamos a cristologia. Nós definimos quem é Cristo e tratamos das duas naturezas de Cristo operando no mesmo Salvador. E na última aula, no domingo passado, nós trabalhamos sobre os ofícios de Cristo, que ele é profeta, sacerdote e rei. Se ele não tiver nenhuma, se faltar a ele alguma dessas funções, ele não tem qualificação para ser um verdadeiro redentor, um verdadeiro mediador. E hoje nós vamos observar a obra realizada na cruz. Necessariamente aquilo que ele fez para nos salvar. O que efetivamente nosso Salvador executou para que a gente possa dizer, poxa, eu estou salvo, eu estou tranquilo para o que o Salvador fez. Você conhece? Se alguém perguntasse, por que você é seguro de que você está salvo? Por quê? Por que você tem essa certeza, essa tranquilidade que o seu pecado está perdoado? Como é que você responderia uma questão dessa? Seria, não, porque eu sinto. Sentimento humano determina. A gente acabou de ouvir o nosso irmão, o seminarista Felipe, dizer que a gente não é definido por sentimentos humanos, eles são voláteis. A gente acabou de ouvir isso. Aí você diz, não, porque eu sinto que eu sou salvo. É assim que você vai dizer. Não, eu tenho uma segurança, uma paz terrível. E no dia que você não tiver paz, você está perdido? No dia que você tiver desespero, você não tem certeza da sua salvação? Então, como é que nós sabemos que temos a certeza? Por causa da obra realizada na cruz. Esse é o nosso ponto. E se você não sabe explicar a obra da cruz, você não tem paz, você não tem certeza de que você está salvo. Entender a obra realizada na cruz é importantíssimo, indispensável para todo cristão. Você não pode ser cristão de fato se você não sabe o que aconteceu naquela rude cruz, naquele pedaço de madeira. O que está acontecendo ali, aquela cena? Você precisa saber, olhar para aquela cena e entender o que estava acontecendo. Porque, de outra sorte, a gente não tem segurança que estamos salvos. Ou segurança que Cristo fez uma grande obra por nós. É isso que nós vamos trabalhar nessa manhã. Pedir a Abner que avance aí. Então, veja, o que nós vamos estudar hoje é a obra do servo sofredor, a obra de Cristo, a obra da redenção, a obra redentora de Cristo. Eu vou pedir para que alguém nos ajude, não sei se é o Emerson, sempre tem nos ajudado, com um microfone extra, para que vocês leiam o texto à medida que a gente vai citando. E lá no final, quem está acostumado com a nossa aula de escola bíblica sabe que na primeira parte eu faço uma exposição e logo depois eu abro para perguntas e respostas, tá bom? Então, você vai anotando a sua dúvida, fica à vontade para fazer as perguntas e respostas no final. Eu queria começar hoje com a obra do servo sofredor, Isaías capítulo 53, verso de 1 a 5. Quem achou, por favor, pode ler. Isaías, o Emerson vai levar o microfone até você, porque está gravando. Então, a gente gostaria de que você lesse, por gentileza. Vamos ver o Bruno lendo para nós. Por favor, Bruno. Isaías 53, de 1 a 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é até o 5, né, Bruno? Beleza, obrigado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Onde é que ele foi pisado? Onde é que ele foi moído?
Onde é que que cena Isaías, capítulo 53, se refere, se não é a cena da crucificação, da obra da cruz, moído pelas nossas transgressões, foi levantado quando não havendo nenhuma beleza nele, ele foi levantado da terra e não havia beleza alguma, para que nós o admirássemos, diz a sequência aí do texto. Então, nós temos que entender que é a obra do servo sofredor que nós estamos aqui em foco. Primeiro, queria perguntar para você, e a gente refletir juntos, o que significa, então, redenção. Por que existe uma necessidade de redenção? O que é redimir? Redimir é consertar, em última análise, é pagar para alguma coisa ser consertada. Isso é redenção, isso é redimir. Fazer algum tipo de esforço para trazer todas as coisas que estavam fora do lugar e pô-las de volta no lugar. Isso é redenção. Então é justamente isso que Cristo vai fazer. A humanidade se perdeu por causa do seu pecado em Gênesis 3. Lembra-se disso? Gênesis 3. Há uma desobediência declarada. Há uma conversa entre uma serpente que fala com uma mulher. E ela tem um diálogo. E nesse diálogo ela resolve tomar do fruto que Deus havia proibido e dar ao seu marido. E aquilo não é apenas um comer de um fruto bonito, uma maçã, como alguns querem dizer daquele fruto, a gente não sabe qual é o fruto, mas não é apenas um ato de comer uma fruta, é ir de encontro contrário ao nosso Deus. Dizendo que, primeiro não acreditando que se eles comessem morreriam, chamando de Deus de mentiroso. Depois querendo o lugar de Deus para conhecer sobre o bem e o mal. Então há uma queda grave. E com ela a consequência foi o que nós vemos hoje. A consequência mais dantesca é transformar aqueles homens à imagem criada, à imagem e semelhança qual elas foram criados, em bichos, às vezes irracionais, como a gente viu ontem, infelizmente, em cenas dantescas, violência ao extremo, como a gente viu, infelizmente, num clássico de futebol da nossa terra, em Recife, entre duas torcidas organizadas do Santa Cruz e do Esporte Clube do Recife. É o maior de todos, é verdade, mas tem nenhuma tendência aqui à torcida, mas a torcida do esporte, mas uma coisa dantesca, animal e vil. Bateram no cidadão, tiraram a sua roupa e encravaram um cabo de vassoura no seu ânus e tiraram foto e publicaram para todas as redes sociais. Isso é o produto da queda de Gênesis 3. Horrível. Então não é qualquer coisa. Gênesis 3 não foi só uma passagem que a gente lê para se lembrar de um evento. Não, é dantesco. E é preciso redenção. É preciso colocar as coisas de volta no lugar. É preciso redimir tudo que foi perdido. É preciso buscar e salvar o que foi perdido. E quem é que fez isso? Definitivamente, aquele que viria. Esmagaria a cabeça da serpente, toda a representação do pecado na cena, sendo esmagado, mas esse pecado lhe feriria o calcanhar, ou seja, ele tinha que pagar por estar esmagando a cabeça da serpente. Ele está comprando a nossa redenção, isso é Cristo fazendo na cruz do Calvário. Entenda. Sabe por que nós não estamos naquela cena de ontem, lá do clássico? Porque você e eu estamos sendo redimidos por Cristo. E o Espírito Santo de Deus habita em nós, não dá temor. Mas senão, nós estaríamos fazendo coisas piores, talvez. Certo? Então essa é a ideia de que Cristo precisa fazer. Ele precisa nos redimir. Ele é o nosso único Salvador. Alguém pode ler Atos capítulo 4, verso 12, por favor, por gentileza? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é que vai nos salvar? Qual outro nome que vai nos salvar? Esse é um diálogo que alguns apóstolos estão diante do Sinédrio, e eles pedem, por favor, parem de falar nesse nome de Cristo, parem de anunciar Cristo, parem de pregar Cristo, por favor. Senão a gente vai ter que prender vocês. Aí o colégio apostólico responde isso, mas qual é outro nome pelo qual importa que sejamos salvos?
De quem a gente vai falar se não for desse Cristo? Qual é? O nome de vocês? O nome de Herodes? Quem? Não há outro. Não há absolutamente outro pelo qual a gente tem que falar, a não ser o nome de Cristo. Exaltar o nome dele, pelo que ele fez, pela obra dele. Então ele se constitui num único Redentor. Não existe outra maneira de se salvar, a não ser pela obra que Cristo fez por nós. Não existe. Não há outro meio. Isso está claro nas palavras dos apóstolos diante do Sinédrio. Vamos avançar aí, Abner. Por favor. Então a gente quer falar um pouquinho dessa obra realizada. Opa, volta. Passou demais. Volta, Abner. Agora, um a mais. Aí, isso. Não mesmo. Está passando de 2. É o mesmo, então vai, segue um. O seguinte. Aí, essa aí. Obrigado. A obra de Cristo realizada na cruz. A primeira coisa que Cristo fez, o que ele faz quando ele está indo lá na cruz, morrendo, deixando ser morto, porque ele disse a Pilatos, se lembra? Nenhuma autoridade foi dada se do céu não tivesse sido dada a você. Então, eu estou aqui de outra maneira, outra forma ele estava dizendo a Pôncio Pilatos, eu estou me entregando. Eu estou aqui. E o pastor dá vida pelas suas ovelhas, ele mesmo a entrega, diz a palavra do Senhor. O que Cristo está fazendo? Cristo está voluntariamente, determinadamente, nos substituindo. É o que a gente chama de substituição penal. Cristo morreu em nosso lugar para assumir a culpa dos nossos pecados. Você já ouviu falar de morte vicária? O que é a morte vicária? A morte substitutiva. É a morte que assume o lugar que ela não merece, ele assume o lugar que ele não merece, se torna pecado por nós, sem ter havido nem ter cometido nenhum tipo de pecado. É isso que Colossenses 2, 13 e 14 diz. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós. Esse texto é extraordinário. Existia uma dívida no nome de Mário, existia uma dívida no meu nome, existia uma dívida no nome de Giacomo, existia uma dívida no nome de Filipe. E a lista era grande, todos deviam, e todos estão na lista negra. Como pagar? Não há possibilidade de ser paga. Por nós, não. Por quê? Porque você obedeceu a lei de Deus completamente? Você obedece a lei de Deus completamente hoje? Não. Então, como é que você pode se qualificar para pagar essa dívida com Deus? Desde Gênesis 3, todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Todos foram afastados da comunhão. Todos foram colocados para fora do jardim, se lembra? E todos hoje vivem fora do jardim. Todo mundo, eu e você estamos fora do jardim. Nós não estamos em casa. Agora, o caminho de volta para casa é a morte substitutiva dele. Por quê? Porque ele fez isso, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, tinha uma dívida que dizia que a gente estava em prejuízo, ele removeu essa dívida e encravou na cruz. Louvado seja o Senhor por isso. Imagine, você vai chegar diante de um juiz e ele tem todos os seus atos descritos. E agora você vai pagar por cada um dos atos estes atos. E aí o juiz começa a chamar o seu nome. Mário, você pecou por isto. Sua condenação é justificada. Mas peraí, é um pecado. É. Você pode se escandalizar diante do juiz e dizer assim, mas eu não paguei por isso. Ele disse, mas tem outro que pagou no seu lugar. Em cada lista da dívida, cada item da lista, vai estar justificado, 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 justificado. Você não vai pagar,
por mais nenhum dos seus pecados, porque ele pegou um recibo, pagou e pegou o recibo e cravou na cruz. Constava de ordenança o que era prejudicial a nós. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. O recibo do meu e seu pecado é o que ele fez na cruz do Calvário. Você entende a importância de você compreender isso? Porque aí tira de nós toda a força de redenção. Nós não temos como nos salvar. Presta atenção. Você não tem o que fazer. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Nada. Ele fez tudo. Agora, por ele ter feito tudo, não nos dá a licenciosidade para a gente viver em pecado. Como diz o apóstolo Paulo, onde abundou, o pecado superabundou a graça, é verdade, mas por causa disso a gente vai viver pecando. Paulo diz, de modo nenhum. Porque se nós formos salvos por causa desses pecados, e agora a gente tem que odiá-los, e por causa da nova natureza que existe em nós, vivermos agora para boas obras. Então o que você faz para se salvar? Nada. Ele que cravou o recibo na cruz e substituiu o meu e o seu lugar. Substituição, morte vicária. É isso que ele fez na cruz. Segunda coisa que ele fez na cruz. Vai, Abner. Propiciação. Você já ouviu falar de propiciação? Que danada é propiciação, pastor? É quando a ira de Deus é satisfeita. Veja, Romanos 3, 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. É um termo bíblico. Tudo tirado das Escrituras. Está aí, a Bíblia. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Neste versículo, Paulo explica que Jesus foi oferecido como um sacrifício para demonstrar a justiça de Deus, apaziguando a sua ira contra o pecado através da fé no sangue de Jesus. A propiciação é a satisfação da justiça de Deus. Alguém diz assim: pastor, dentro daquilo que a gente acredita. Obrigado, Bela. Obrigado. Pastor, dentro daquilo que a gente acredita, por que Deus não exerceu misericórdia sobre todos e vai salvar a todos? Porque tem um problema. Por que Deus não salva a todos, pastor? Ele é misericórdia, ele é amor. Mas tem um problema. Quem vai satisfazer a justiça dele? Eu e você somos cheios de justiça. Quer ver uma coisa? No trato dos nossos filhos. A gente combina uma coisa com a galera em casa, que quando a turma não faz, a gente quer o quê? Puni-los. Repreendê-los. Dizer, peraí, vocês estão de brincadeira comigo? Eu sou o quê nessa casa? Sou o palhaço de vocês? Sou a palhaça de vocês? Eu digo uma ordem aqui dentro de casa e vocês descumprem? Não é assim que você reage? E como você acha que o Deus todo santo, poderoso, vai reagir ao pecado? Ele vai passar a mão por cima de todo mundo, não vai punir ninguém. Ele é o quê? Um bobo? Ele é o quê? Um palhaço que a gente manipula? Não, Deus vai justificar o seu nome. Ele quer a justiça dele satisfeita. Alguém tem que pagar. Alguém tem que receber a ira dele. Não tem brincadeira nisso. E quem recebeu? Quem? O cálice da ira foi jogado naquele dia sobre quem? Sobre o Senhor Jesus Cristo. Porque alguém tinha que satisfazer a justiça de um Deus santo, como é o nosso Deus. E o Senhor, naquele dia, bebeu o cálice da ira santa. Vocês acham que ele orou no Getsêmani antes de ir para a cruz? Por quê? Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice? De bom vinho? De vinho puro? As Escrituras mostram em Salmo 75, 8.
mostra em Apocalipse que existe um cálice solvente da ira de Deus que vai ser jogada, que foi jogada sobre o seu filho. Ele estava falando de cálice de ira. Não é brincadeira isso, não. A gente, às vezes, quer que Deus seja maleávelzinho, aquele velhinho bonzinho de barba branca que no final vai ajeitar para todo mundo. Ei, não. Preste atenção. Existia uma justiça para ser satisfeita. Existia uma justiça que exigia ser cumprida. E Cristo cumpriu toda a justiça e recebeu o cálice da ira de Deus naquele dia. Por isso que você acha que o céu ficou escuro, o véu do templo se rasgou, trovão existiu naquela hora. Por quê? Era o Salvador recebendo a punição dos nossos pecados, a justiça de Deus sendo satisfeita por causa da morte do seu filho. Isso a gente chama de propiciação. Propiciar é satisfazer a justiça de Deus. Alguém tinha que satisfazer. E Cristo fez isso na cruz do Calvário. Por que eu não posso pagar pelos meus próprios pecados, pastor? Porque existia uma qualificação para o Redentor, para o mediador. Cumprir com toda a lei de Deus. Você podia fazer isso? O Senhor olhou do céu para a terra e não viu um justo, um sequer, diz Romanos. Se não tem um justo, um sequer, ele mesmo enviou seu filho para morrer e buscar e salvar o seu povo. Certo? Vamos mais um pouco. Vai. E a terceira coisa, primeiro foi o quê? Substituição penal, morte vicária. Segundo foi o quê? Propiciação. E terceira coisa que aconteceu na cruz foi expiação. Expiação. Nossos pecados foram o quê? Removidos. Quem se lembra de Levíticos? A cena de Levíticos tinha dois bodes, quando o sacerdote oferecia os sacrifícios. Um bode, ele matava e oferecia no altar, e o outro bode, ele botava a mão na cabeça do bode, transferia os pecados para ele e mandava ele ir embora. Take away. Mandava embora. Um ele sacrificava e outro ele mandava embora. Por que você acha que os sacerdotes faziam isso em Levíticos? E onde é que eles tiraram isso da cabeça? Ei, lembre-se, todo o código dado por Moisés foi recebido por quem? Foi recebido por Moisés? Foi dado por quem? Por Deus. Moisés não inventou nada daquele código. Moisés não achava bonito abrir animal, ver víscera caindo, sangue espalhado por tudo que era lugar. Moisés não inventou aquele sistema. Quem deu aquele sistema a Moisés foi quem? O Senhor nosso Deus. Com todo o propósito de apontar para quem? Para o seu filho, para Cristo que viria. Então, Cristo é aqueles dois bodes que morreu na cruz e pegou os nossos pecados e lançou para diante da face de Deus. Deus não olha, quando Deus olha para nós agora, Ele não vê necessariamente nossos pecados. Ele vê o sangue do Cordeiro sobre nós. Porque o Cordeiro, take away, jogou o pecado para fora, removeu. Mas agora ele, Hebreus 9, 26, 28, ele apareceu uma vez, ele é Cristo, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como está determinado que os homens morram uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecido uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, ao que esperam para a salvação. Deus seja louvado por isso. Ele virá, agora não mais como alguém que levou os nossos pecados, mas agora virá para selar, para consumar a redenção total da sua igreja. Esse trecho, melhor dizendo, e texto também, ressalta que Cristo veio uma vez para oferecer um sacrifício definitivo pelos pecados, uma oferta suficiente e completa para a redenção. Então, isso é expiação, é tirar o efeito do pecado. Ele pagou na substituição, ele satisfez na propiciação e agora ele tira na expiação. Ele remove de cima de nós toda
a culpa que existia, e agora o Senhor, ao ver-nos, vê o seu sangue justificador, seu sangue purificador em nós. Essa é a obra da cruz. Essa é a extraordinária obra da cruz. Essa é a bendita obra da cruz que eu e você não podemos executar. E sabe o que me entristece, meus irmãos? É ver amados nossos, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente convive com a gente, tentar de alguma maneira desesperada fazer alguma coisa para que ela possa remover o seu pecado. Eu não estou dizendo com isso, de forma nenhuma, que a gente pode viver de forma leviana, de qualquer jeito. Não. Mas a gente tem que se escudar, tem que se alicerçar, tem que confiar na obra redentiva de Cristo Jesus. Senão, vai vir sobre nós acusações, nossa mente vai nos acusar, nossos irmãos vão nos acusar, nós vamos fraquejar, o legalismo pode tomar conta da gente e a gente achar que pode cumprir umas leis e conseguir a nossa moral, a nossa justificação. Meus irmãos, o convite do cristianismo e do evangelho do Senhor Jesus Cristo não é que você mereça o seu lugar no meio da igreja. Não. A mensagem do cristianismo é: se você está na igreja, faça tudo como você fosse merecer, já que você não merece. Entendeu? A lógica não é faça para merecer. Não, mas já que você está, viva como você merecesse. É o contrário. Eu não faço mais porque eu quero conquistar o meu lugar. Eu faço agora porque Ele me deu o lugar. Justamente, eu não estou inventando nada, apenas copiando o sentido de Efésios capítulo 2, verso 10. Somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu não sou salvo mais por aquilo que eu faço, pelas minhas boas obras, mas agora porque Ele me fez diferente, me fez assentar com Ele, me fez nascer de novo, regenerou, me justificou, agora eu posso, por causa da atuação do Espírito em mim, eu posso agora viver de forma digna do Evangelho ao que eu fui chamado. Então eu não faço por merecer. Eu faço porque Ele mereceu no meu lugar. É diferente. Mais um pouco, Abner. E eu queria trabalhar aqui um conceito muito perturbador para quem chegou até agora, essa questão de uma expiação universal. Muita gente diz assim: Cristo morreu por todo mundo. Isso não é um ensino correto bíblico, infelizmente. O sacrifício do nosso Senhor tem potência para salvar este mundo e todas as galáxias e planetas que existem no sistema solar. A potencialidade do sacrifício é para isso. Agora, a intencionalidade do sacrifício foi para isso? Veja os textos, por favor, abra Mateus capítulo 1, verso 21, por favor. Alguém levanta aí que o Emerson vai lá ajudar lá. A irmã Johanna, vai lá. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E, veja, o anúncio do nascimento de Cristo pelo anjo já determina a intencionalidade do seu nascimento. Ele vem para quê? Para salvar todo mundo. Morrer por todo mundo. Não. Ele vem buscar e salvar o seu povo. É dito no anúncio. Ele nem nasceu. E o anjo já disse: ele vem vir para buscar o seu povo, para salvar o seu povo. Ele nem nasceu e o anjo já está anunciando isso. Veja, é só o anjo que disse isso. João, Evangelho de João, melhor, capítulo 10, verso 11, depois 14 e 15. Quem, por favor, pode ler para nós? Vai, Felipe, aqui. Dá Felipe aqui para ele ler. Vamos distribuindo que a gente consegue mais rápido.
Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Veja, o Senhor está dizendo que dá a sua vida pelas suas ovelhas, porque as ovelhas o conhecem. Por que então ele não morreu por leão, vaca, jacaré, ou o reino do animal só é composto de ovelhas? Ele chamou o seu povo de ovelhas e disse que ia dar vida pelas ovelhas, pelas minhas ovelhas. Isso é claro nas Escrituras. Efésios capítulo 5, verso 25. Mais uma vez, por favor, alguém leia. Luan, vai lá, corre ali onde está Luan. Joana já está pronto para isso, por favor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Obrigado, Luan. Cristo se entregou por quem? Pela igreja. Igreja é um contingente determinado, limitado, e não é o mundo inteiro. Ele veio e deu a vida pela sua igreja. E é o último texto, a gente vê, e tem outros, mas eu acho que esses são suficientes. Atos capítulo 20, verso 28. O Senhor, mais uma vez, claramente, mostra que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu vou pedir para, acho que é Cláudia, né? É Cláudia? Hein? Paula? Paula, eu não sei se Paula estava abrindo ali, Paula, desculpa, eu vi. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Vamos ouvir o que diz esse texto. Atos 20, 28. Por favor, Paulo. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, ele comprou com seu próprio sangue a igreja dele. Ele não comprou todas as pessoas, ele não comprou o mundo inteiro, ele veio particularmente para salvar o seu povo. E veja que, decorrência desse texto, a gente está falando da obra da cruz, em decorrência desse texto, passa aí, Abner, para a gente ver a consequência lógica desse texto. Veja, expiação particular, mais conhecida, ficou comumente conhecida, expiação limitada, é uma expressão horrível, e eu gosto de expiação particular. Expiação limitada ficou conhecido por causa dos 5 pontos do calvinismo. Não é limitada a coisa nenhuma. A expiação do Senhor, ela tem a capacidade, como eu já disse, potencialidade de salvar todo mundo. Então, é a melhor expiação particular. Particularidade de ter salvado o seu povo. Limitada eles usavam para falar dessa particularidade, mas particular é melhor do que limitada. Expiação universal. Esse é o confronto. A expiação universal diz assim: Cristo morreu por todos os homens, mas sua morte apenas torna a salvação possível. Quem vai executar mesmo? O homem. Se ele disser sim ou não, por causa do seu suposto livre-arbítrio, que não encontra-se respaldo nas Escrituras nenhum para dizer que ele tem isso depois da queda. Mas como é que pensam esses que acham que a salvação é universal? Cristo possibilitou a salvação para todo mundo. Mas quem é que executa? Quem concretiza? O homem. Deus faz todo o esforço, manda o seu filho morre trágica, ele nos substitui, ele propicia, ele expia, faz todo aquele trabalho na cruz, mas quem tem que selar? O homem ou a mulher. Tem lógica isso? Veja, a expiação particular é totalmente diferente. Cristo morreu de forma eficaz pelos seus eleitos, garantindo a salvação deles. Não é eles que vão dizer se eles vão salvar ou não, mas Cristo garantiu isso para eles. Problema com a salvação universal. Se Cristo morreu por todos e nem todos são salvos, então a morte de Cristo não foi eficaz, ok? Raciocínio lógico. Se Cristo morreu por todos, e tem muita gente que rejeita Cristo, logo ele fracassou em muitos dos casos.
Agora, a expiação particular não. Garante que todos, pelo qual ele morreu, serão salvos. Isso ninguém vai deixar de ser salvo, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e ele veio buscar a sua igreja, as suas ovelhas, e elas não se perderão. Ah, que grande alívio quando a gente entende isso, meus irmãos. Pastor, qual a implicação disso? Certeza, confiança. Eu não preciso mais ficar um pé. Hoje eu estou salvo, amanhã eu me sinto condenado. Hoje eu estou me sentindo tão bem, amigo de Deus. Amanhã eu estou me sentindo nos caminhos tortuosos dessa vida. Não! Você está firmado na certeza de que Ele veio buscar a sua igreja e morreu pela sua igreja e vai executar o seu plano e você está no meio dele. Isso é segurança. Você não fica mais titubeando. Uma hora você acorda bem, outra hora você acorda mal. Uma hora você vai bem, outra hora você está achando que você está bem. Porque não está no que você faz, no que você sente. Está no que Ele fez. E do que Ele garantiu para nós. Esse ensino é libertador, deve ser curador, deve curar a nossa ansiedade. Mais um pouco? Então, algumas implicações. Primeiro, para deixar vocês perguntar. Nunca esqueça que o maior problema da vida daqueles que creram em Cristo está resolvido e de forma definitiva. Por isso, sejamos eternamente gratos pelo que Ele fez. Não tenha dúvida. Você que crê em Cristo, não tenha dúvida, você está salvo. Mas, pastor, eu não me sinto salvo. Sabe como é que eu gosto de resolver esse problema de sentir? É de que você precisa, na verdade, ter mais disciplina com os exercícios espirituais. Geralmente, quem está sentindo, que não está se sentindo salvo, geralmente se afastou da leitura bíblica, se afastou da vida de oração, não frequenta os cultos de domingo, não vive em comunhão com os irmãos. Essas pessoas é batata. Chego para alguém, geralmente eu chego para alguém, eles me chamam, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu vou lá, ele diz, pastor, não estou me sentindo bem, estou desanimado, eu estou a ponto de desistir de tudo. Aí eu faço a pergunta simples. Você falou com Deus hoje? Você ouviu o Senhor hoje? Geralmente a resposta é não. Faz quanto tempo isso? Ah, porque hoje eu estava me sentindo mal, pastor. É nesse momento que você está se sentindo mal, que você pega as escrituras sagradas, abre e não faz nada, apenas chora em cima dela e diz assim, Senhor, me trate, me tire esse tipo de sentimento, porque eu leio nessa tua palavra que o Senhor morreu por mim, perdoou os meus pecados, me justificou, me encaminhou agora no caminho de santidade. Então deixe-me desfrutar disso, Senhor. Eu duvido que se você ore com sinceridade dessa maneira, o Senhor não mude a disposição do seu coração. Duvido. Faça o teste. Duvido. Agora, quanto mais você se sente assim, o que é que você faz? Você se afasta. É claro. Sabe o que é que vai dar isso? Desvio. Sabe o que vai dar isso? Fora da igreja. Sabe o que vai dar isso? Desigrejado. Quanto mais eu me sinto mal, é que eu tenho que me aproximar, é que eu tenho que diminuir a distância, é que eu tenho que ser uma pessoa disciplinada para os exercícios espirituais. Aí você diz, não tenho tempo. Você que sabe. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Sua carreira vai passar. Seu trabalho vai passar. Tudo passa. Mas a relação com o Senhor é eterna. Não esqueça disso. Então, não vale a pena, por causa de correria desse mundo, se afastar do Senhor. Não vale a pena. Não tem dinheiro no mundo que justifique isso. Porque mesmo que você ganhe todo o recurso desse mundo, se o Senhor não for o centro da sua vida, do seu coração, você não saberá como gastá-lo. Você não desfrutará. Porque sem o Senhor a gente não consegue desfrutar de todas as riquezas desse mundo. Não há condição. Você só vai ter, desprezar, jogar fora, gastar sem sentido. E vai continuar um vazio aí dentro muito grande.
precisa se encher é do Senhor. Por causa da nossa redenção, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Faltou um ali. Por causa da nossa redenção, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Satanás ou qualquer outra pessoa não pode nos acusar de mais nada. Louvado seja o Senhor por isso. Mais nada. Eu vejo pessoas confusas, porque elas simplesmente não fazem o que elas deveriam fazer depois de nascida de novo. Se elas estão praticando o exercício da graça, que eu acabei de dizer, leitura bíblica, oração, comunhão, participando do domingo, de todas as coisas, não tem nada que Satanás o acuse, mas ele fica 3, 4 domingos sem vir. E ele começa se sentindo indigno. Ele começa se sentindo estranho. Por quê? Porque isso é muito de legalismo ainda. É importante você vir ao culto, é indispensável. Mas aconteceu algum problema, ou até mesmo um desânimo de sua parte, você tem que fazer o caminho de volta, é verdade. Mas Satanás, quando lhe acusar porque você não foi no domingo, ou porque você não fez uma determinada coisa espiritual, a obra de Cristo está aí para dizer a ele, ó, quem quer que seja que nos acuse, que nenhuma condenação há mais sobre nós, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Entende? E você pode rechaçar qualquer tipo de investida maligna e qualquer tipo de desânimo que uma pessoa possa dizer. Você vai ouvir, sim, a piadinha tradicional que tem dentro da igreja. Aí toda a igreja tem, e aqui não é diferente, não. Você vai passar 3 domingos sem vir, não Rodrigo, porque se ele fizer isso, ele é demitido da recepção. Mas depois que passou pelo Rodrigo estreou hoje com essa cara linda dele, sorrindo para todo mundo. Aí passou dali Rodrigo, o primeiro que encontrar. Ei, irmão, estava viajando? Estava de férias? É ou não é? Toda igreja tem isso. Tudo é pecador aqui. Vai dizer que se Belo não encontrar, vai falar isso para você, Belo, Luan, Felipe. Porque nós somos pecadores mesmo, infelizmente. Não devíamos fazer, devíamos treinar a igreja e dizer, puxa, cara, que saudade de você. Faça isso mais não, assim você me mata. É ou não é? Mas tem sempre um meio que não está tão firme, né? Vamos dizer assim, que ele olha para o cara, porque ele veio já os 3 domingos que ele faltou, e ele está contando. Estava viajando. Tirou férias, meu irmão? Mesmo ser assim, circunciso. Eu não vou chamar ele de filho de Belial, não. Dizer um negócio desse. Mesmo se ele disser uma coisa dessa, você está em quem? Nele? Na igreja? Você está em Cristo e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer, meu irmão, ora por mim, eu estava tão fraco. Mas louvado seja o Senhor que Ele me trouxe aqui hoje. Se você fizer isso, aquele caboclo, fecha a boquinha e não tem acusação contra você. Porque ele vai faltar também. Lembra-se? Um dia ele vai faltar também, ele também não vai aparecer, ele também vai sumir. E você vai poder entender o sentimento que ele estava sentindo agora quando ele volta. Nós não somos juízes dos nossos irmãos. Nós não temos que fazer os nossos irmãos se sentirem maus. Porque nós não morremos pelos nossos irmãos. Eles não devem nada a nós. Quem morreu foi o Senhor Jesus Cristo. E nele não há nenhuma condenação. Nada. Tenha compromisso de compartilhar essa mensagem com todos os outros para que Cristo seja exaltado e pessoas sejam libertas da condenação eterna. Nós ouvimos hoje sobre identidade e missão. Nós ouvimos hoje que nós fomos chamados de raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos redimidos, resgatados em Cristo Jesus pela obra da cruz que nós acabamos de ouvir aqui. Para quê? Para a gente gavetar essa mensagem? Para a gente só ter para nós? Não. A fim de proclamar a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa mesma mensagem da cruz que a gente acabou de ouvir. Anuncie. Porque não está escrito na testa de ninguém quem é povo de Deus e quem não é. Você tem que anunciar a palavra para todo mundo, indistintamente. Não julgue as pessoas que estão na sarjeta, na calçada, nas drogas. Não julgue ninguém que está numa condição inferiorizada. Aquilo ali pode ser
igreja de Deus, que ainda não foi resgatada. Não foi resgatada. E a gente tem que tratar todo mundo lá fora assim e pregar esse evangelho para que todos possam crer. Amém? Parei por aqui, deixar vocês perguntarem agora. O Emerson está aqui com o microfone aberto para perguntas de vocês. Alguém? Davi. Davi foi bom. Davi não está aqui hoje, né? É Bruna. Vamos lá, Bruna. Ana. Foi de brincadeira, mano. Ana Carolina. Vamos lá. Pastor, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre expiação universal particular, mas me fiquei cabreira. Claro, normal. Principalmente se você não tem ouvido. E lembrei de algumas passagens assim, rebatendo na Claro, minha mente, claro. rebatendo esse papo de particular. Aham. E eu queria explicação sobre Claro, elas. por favor. Estamos aqui para isso. Peraí que deixa eu passar as anotações que eu tinha feito. Uhum. 2 Coríntios 5, Uhum. 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Uhum. Aí a gente vê essa... Uhum. daí eu comecei a lembrar de algumas Morreu passagens... por todos. O quê? Continue o verso, por favor. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Já temos a resposta da sua pergunta na continuação do verso. Esse final, tá. Mas daí eu vi em Atos, eu lembrei do carcereiro, Sim. que fala assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Daí a gente vê esse crer, o ter que Sim. crer. Uhum. A gente vê em Lucas também, quando Jesus fala para a mulher, a tua fé te salvou. Uhum. Não que a gente tenha essa capacidade de se auto-salvar. Eu sei. Eu entendi. compreendo isso. Aham. Mas a gente vê várias vezes, a tua fé te salvou, crê no Senhor Jesus. Uhum. E tem João 3,16, que Uhum. porque Deus amou o mundo de tal maneira... Foi as passagens que eu lembrei, Claro. mas tem muitas passagens que põem o crer como um critério, sabe? Não vejo que é que o homem vai selar isso. Uhum. Mas a forma como eu entendo, e eu posso estar equivocada Claro. e pode corrigir, Claro. é um presente que Deus deu e eu realmente tenho a possibilidade de recusar esse presente, entendeu? Uma coisa muito boa que alguém quer me dar e eu não quero. Então, eu vejo como um critério realmente o ter que crer. Porque, do contrário, eu fico confusa com a questão de um Deus que não faz acepção de pessoas, mas espera aí. Ele escolheu alguns e não há o que outros possam fazer porque eles não foram escolhidos. Isso não soa justiça. Então, se puder explicar um pouco. Claro, com certeza. Nós estamos aqui para isso. Ana, vamos lá. Primeiro, os textos que você fez referência, principalmente o primeiro, já corrige, primeiro e 2 Coríntios, capítulo 5, não são textos que tratam diretamente sobre expiação universal. A gente, quando está construindo uma doutrina, a gente tem que ser fiel ao contexto do texto. A gente estudou isso aqui em hermenêutica. Você só pode confrontar uma doutrina com um texto que trata especificamente daquele assunto. E os textos que você fez referência, nenhum deles trata sobre a questão de expiação, de universal. Então, a gente não pode usá-los para isso. A questão de fé, vamos lá, a questão da fé. O fato da doutrina da expiação particular, de dizer que Cristo veio morrer pelos seus eleitos, não anula, de hipótese nenhuma, o meio pelo qual todos os homens são salvos, que é crer. Agora, só que a gente é informado em outro lugar das Escrituras que esse crer, essa fé, não vem de vós. É dom de Deus. Logo, ele confirma a obra da exposição, da expiação. E a frase que nós dissemos é que só ele que ratifica a obra da expiação. Efésios capítulo 2, verso 8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, nada que você faça, até mesmo por sua livre e espontânea vontade de crer, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Antes, somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras.
Então, Ana e os demais, a gente não pode achar que a condição de crer é uma condição que vai dar a este homem de confirmar ou não a expiação que foi feita na cruz. Não. O crer é o meio pelo qual você acessa a expiação. E esse crer é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Paulo trabalhou isso em Romanos 9. Como é que você... A última pergunta que Ana fez é... E como é que a gente pode pensar numa questão de justiça, se não há mais nada que aqueles que não foram escolhidos possam fazer para modificar o seu estado, né? Paulo já explicou isso em Romanos 9. Paulo explica muito bem isso em Romanos 9. Da questão, a injustiça da parte de Deus, de forma nenhuma ele responde peremptoriamente. Em Romanos 9 a gente podia expor aqui. Mas eu gosto de usar uma ilustração melhor. Se todos em Gênesis, na criação, em Adão e Eva, tivéssemos obedecido, e Deus pegasse alguns desses e jogasse para o inferno, eu tinha que chamar isso de quê? Injustiça. Por quê? Porque a regra era clara. Obedeça, viva. Desobedeça, morra. Como é que todos obedeceram e ele pega alguns e bota para o inferno? Isso é injustiça. Você tem que declarar que é injustiça. Agora, se todos desobedeceram, absolutamente todos desobedeceram, todos merecem o quê? O inferno. Ele resolve pegar alguns e separá-los para mostrar nesses o seu poder de transformá-los. Isso é injustiça ou graça? Qual a injustiça que ele está cometendo? Mas, pastor, aqueles que estão indo para o inferno, mereciam. Desobedeceram todos. Que injustiça. Deus está dando a alguém nessa vida o que eles não merecem? Se eles deixando eles ir para o inferno, o que é que Deus está dando? Algo injusto a eles? Não, senhor. O que eles merecem. Agora, graciosamente, ele quis tirar daquele refúgio que ia para o lixo, ele quis tirar um e fazer uma reciclagem e mostrar o seu poder de restaurar todas as coisas. Para quê? Para que haja um povo que o adore, para que haja um povo que o sirva, para que haja um povo que exalte o seu nome, para que haja um povo que carregue a sua semente. Então isso não é injustiça. A gente chama isso de graça. O problema, eu sei o que atinge Ana, que me atingiu por muitos anos, mas quanto mais eu me conheço, eu entendo que essa doutrina, além de ser bíblica, só podia vir da parte de Deus. O problema é que a gente é orgulhoso, meus irmãos. Quando diz assim para você, você não vale nada e você não pode fazer nada. Eu não valho nada, eu não posso fazer nada, isso nos oprime. Isso nos irrita. Por quê? Porque nós queremos ter o controle da nossa vida sobre nós. Não pode, nessa área de salvação. E veja, eu estou falando da área de soteriologia, a área de salvação. Quando eu me refiro a trabalho, outras coisas aí, é o que a gente chama de livre agência, aí é outra aula que a gente poderia dar. Mas eu estou me referindo à área de salvação. Quando você não controla o destino eterno da sua vida, você se sente mal com isso, você queria dominar isso. Só que isso foi perdido no Éden. A gente tem que entender que isso, e particularmente, foi perdido no Éden. A gente tinha isso no Éden. Diante de Deus, a gente tinha. E a gente perdeu isso. E quando a gente perde isso, o que irrita é a gente não poder mais ter de volta. É por isso que a gente é contra esse tipo de doutrina. Essa coisa que não deixa a gente ter saída. Entende? Então, o sentimento que veio muitas vezes no meu coração, antes mesmo de pastorear, ou até mesmo no começo do meu ministério, era esse sentimento, mas, poxa, a gente não pode fazer nada. Mas aí você vai passando o tempo, vai conhecendo o seu poder, o seu pecado que existe dentro de você, a condição da sua natureza, e você vai entendendo que absolutamente não há nada que pode ser feito mesmo.
Então, Ana e os demais irmãos, eu respondo essa pergunta da expiação particular dessa maneira. Primeiro, nós temos que encontrar textos que falem de expiação para poder a gente confrontar com isso que a gente está dizendo aqui. Segundo, a questão da fé é o meio pelo qual nós vamos ser salvos. E essa fé não vem de nós. É dom de Deus. Por isso que diz, creia. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Quem crê seja batizado. Quem crê seja salvo. É o meio que a gente acessa essa obra expiatória. E depois, você procurar um conceito de injustiça, vai ser muito complicado. Você dizer que Deus está sendo injusto porque deixou alguns ir para o inferno, você não vai conseguir muito êxito nisso, porque todos mereciam o inferno. Ele só está dando a esses o que eles mereciam. Vai ser muito complicado você dizer que é uma injustiça da parte de Deus. Paulo já trabalhou com isso em Romanos 9, Romanos 6 e tantas outras coisas, né? Então, seria essa a resposta. Eu sei, eu já conversei isso em particular também com o Bruno, com a Ana, com todos os irmãos. Eu sei que essas coisas, vejam, eu queria deixar um recado. Eu sei que essas coisas, às vezes, precisam maturar. Eu dizia isso para Bruno e para Tamires, lá na casa de Priscila. Essas coisas precisam maturar, e a gente não faz isso aqui dentro de um cavalo de batalha, meus irmãos. Se você não acredita ainda assim, se você ainda precisa de mais tempo, amém. A gente nunca disse que aqui você precisava acreditar em toda a forma de doutrina que a gente coloca aqui. Nunca dissemos isso. Mas vocês hão de ouvir que o que está lá é Esperança Bible Presbyterian Church. E como igreja presbiteriana, a gente tem que se posicionar. É a maneira que a gente se posiciona. E vamos continuar nos posicionando. Tá certo? Agora, isso não quer dizer que você não é bem-vindo se você pensa diferente aqui. Nunca foi. Nunca foi condição para ninguém ser recebido aqui. Tem gente que foi recebido sem acreditar no batismo infantil. E a gente recebeu. Tem gente que é recebido sem acreditar na predestinação, na eleição. E a gente recebe. Porque a gente não acha que essas são condições de que nos impeçam de a gente caminhar. A gente tem um propósito maior. Anunciar a Cristo Jesus, como a gente ouviu hoje. Essa é a nossa identidade. Agora, nós vamos continuar afirmando aquilo que a gente acredita como igreja presbiteriana. Tranquilidade para lidar com essas coisas. Tá certo? Então, nós não podemos dizer outra coisa aqui na escola bíblica. Entende? Agora, a gente pode discutir doutrina, continuar discutindo, amadurecendo. Não tem problema nenhum. Eu tenho dito isso com muita tranquilidade, porque é isso também o mesmo comportamento lá dos irmãos em Orlando, e essa é a mentalidade da nossa Igreja de Esperança. A gente nunca fechou a porta para ninguém que pense diferente. Nunca. Porque a gente não acredita que essas coisas são coisas que determinam que a gente tem comunhão ou não. O que determina que a gente tenha comunhão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acredita nele como único e suficiente Salvador, você é meu irmão. E nós estamos juntos para caminhar para a glória de Deus. Agora, como instituição, a gente tem a nossa posição e a gente não vai abrir mão dela. Certo? Alguém mais? Alguma outra dúvida? Alguma outra questão que a gente possa... Diga. Rony, depois vai. Pastor, como associar João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e a nossa doutrina que a gente crê que Deus escolheu, apresentando isso tipo de uma forma de evangelização, porque é correto eu dizer para a pessoa, tipo, oh, Jesus te ama, mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza se ela foi eleita. Muito boa pergunta de Johanna, que dá uma condição. Acho que a Ana mencionou isso, o João 3,16, eu não toquei nele, mas me dá a condição de voltar e fazer uma comparação. Veja, esse texto, classicamente, está sendo interpretado por nós como Deus amou o mundo na situação que existe povo dele em todo lugar do mundo. Lembre-se, isso é evangelho, texto de transição de uma igreja nacionalista, que era dentro de Israel, para uma igreja agora como mundial. Lembre-se, isso é texto transicional. Deus amou Israel de uma só maneira que fez ele seu povo. Antigo Testamento. Agora, Novo Testamento, Deus amou o mundo de tal maneira que espalhou a salvação para todos os povos. É desse jeito que a gente tem interpretado esse texto de
mundo. Deus amou o mundo. Tem eleitos em todos os lugares do mundo. É nesse sentido. Porque se ele amou o mundo como a gente pensa, e por que ele deixa alguns se perderem para o inferno? Que tipo de amor é esse? Que deu o seu filho. Ah, pastor, mas aí é um problema deles. Mais uma vez digo, todo o esforço de Deus sendo jogado fora. Inclusive morrer por todo mundo. Então, a melhor interpretação que a gente faz para esse texto é pensar que a salvação agora se espalhou para todo mundo. A questão de Jesus te ama. Vamos lá. Eu critiquei muito esse tipo de evangelização. Eu fui um dos críticos ferrenhos desse tipo de evangelização. Porque, geralmente, a gente está dizendo assim, Jesus te ama, na possibilidade de querer mexer no coração da pessoa, de querer fazer com que ela se sensibilize e que ela possa devolver de volta a resposta desse amor, como ela pudesse responder positivamente e ela dizer, também eu amo ele. Só que, lembra da nossa aula anterior, das duas naturezas como habitando no Salvador, e que ele também é o quê? Criador de todas as coisas. Então, a frase Jesus te ama não é mentira. Porque ele ama a todos como suas criaturas. Eu posso dizer que Jesus ama alguém? Posso. Eu entendo que sim. Como quê? Como coisas que foram criadas por ele mesmo. Agora, você dizer que o amor que Jesus e Deus têm por toda a raça humana é o mesmo amor que ele tem pelos seus eleitos, pelo seu povo, por aquele que ele veio morrer, é um tipo de relação diferente. É a relação de pai para filhos. Porque em João capítulo 10, verso 11, diz, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Existe um elemento de adoção. E um pai pode gostar da família inteira, gostar dos primos, é assim? Dos sobrinhos, dos netos, né? Mas a relação com os filhos sempre é diferente. Sempre é diferente. Entende? Então, eu não vejo problema de a gente dizer Jesus te ama. Não veria esse tipo de problema. Mas lembrando que você não faça isso querendo atingir o coração da pessoa, amolecê-lo para que ele possa dar uma resposta também. Eu também o amo, porque esse é um trabalho que você não faz. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Você diz, você prega apenas a palavra. Como a gente ouviu hoje. Filipe falou de raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas no final ele aplicou, dizendo, quem é que... antes Emerson. Antes estava lá cadê? Concordo em tudo que o pastor Sam falou, obviamente, mas eu me deparei com uma coisa uma vez que acho que me ajudou bastante a entender essa questão do amor por todos, que foi uma exposição do R.C. Sproul falando sobre isso, que ele diferencia os tipos de amor. O Sam fez isso aqui, né? É o tipo de amor pelo filho, pelo eleito, não é como por todo mundo. E ele falou que tem 3 tipos de amor: benevolente, beneficente e o de complacência. Eu vou tentar explicar cada um deles brevemente. No primeiro, o amor benevolente, que Deus tem um espírito amável para com todo mundo, e sua vontade é benevolente para com todos. Então, Deus deseja, um versículo que comprova isso, Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, que todos sejam salvos. Isso é o desejo, é um amor benevolente, de algo bom para todos. Um amor beneficente, ele não se refere somente na atitude. Aliás, ele se refere na atitude de Deus em relação a toda a raça humana, no sentido de que o sol nasce para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus. Todos no mundo desfrutam da graça de Deus no sentido do ar que respira, da condição de trabalhar, de ter filhos. Todos esses benefícios não são apenas para o cristão, mas também para o perdido. Então, todos desfrutam dessa beneficência de Deus. Agora, tem um tipo de amor, que é o complacente, que a definição do dicionário diz o seguinte: disposição habitual para corresponder aos desejos ou gostos de outrem com a intenção de lhe ser agradável.
Nesse caso, Deus não ama a todos da mesma maneira, porque ele não compactua com o pecado. Seria mentira falar que Deus ama a todos incondicionalmente, nesse caso, da complacência. Seria uma blasfêmia, porque Deus está, e a Bíblia deixa isso bem claro, em inimizade com o mundo. Nós somos filhos da ira de Deus. Como que eu posso dizer que Deus vai amar a todos da mesma maneira, sendo que alguns estão indo para o inferno? Deus ama o pecador e não o pecado. Mas quem que vai para o inferno é o pecador, não é o pecado dele. Obrigado, Felipe. É a contribuição de Dispro nesse sentido de tentar fazer essas diferenciações de amor. Obrigado, Felipe. Deixa eu ouvir a pergunta do, acho que é o Cader. Vai, Cader. Então, eu estava pensando aqui, tem o espectro do dom de Deus, da salvação, que foi dado aos seus escolhidos, certo? E Deus cumprirá a sua obra na vida dele. Mesmo que alguém não pregue. Mesmo que alguém não pregue? Para ele, sobre Jesus? Não. Então vai depender. Não. Veja, calma. Complete sua pergunta que depois eu me posiciono. Vai lá, Cader. Mas é isso. Então vai depender de mim ou de você, de alguém, falar do evangelho para ele e. A condição. Boa pergunta do Cader. A condição de salvação está bem estabelecida nas Sagradas Escrituras. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Isso é Romanos 10. A gente até ouviu isso na mensagem de Filipe hoje. Então, quer dizer, a condição é pregar o evangelho. Por isso que você não é igreja, a identidade é reforçada pela missão, e a missão é reforçada pela identidade, que Filipe bem trabalhou aqui. Você é igreja, então você tem que pregar o evangelho. Essa é a condição, porque senão não haverá salvação. Porque o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como eles ouvirão? Como eles vão crer se não há quem pregue? Então a pregação pode ser alcançada, o evangelho pode ser alcançado, Jesus pode ser apresentado a uma pessoa eleita e não eleita. Não deve. Então, ele deve ser apresentado a todos os povos, inclusive. Isso. É o que você falou, não está na testa. Não está. Mas o que eu fico um pouco pensativo é exatamente essa questão da dependência de alguém falar para um eleito do próprio Jesus, entendeu? Da própria salvação. Boa, isso é extraordinário. A igreja nunca, sempre, vou tentar formular melhor. A igreja não foi sempre, esse é o caminho melhor. A igreja não foi sempre do tamanho que ela é. Hoje a gente tem um tamanho mundial, concorda comigo? Dá para chegar. E, pastor, e quando ela era menor, e que alguns povos morreram, entre aspas, sem ouvir o evangelho? Eu estou indo para o caminho da sua pergunta, calma. Não tinha? Não. Aí eu digo, não tem como saber. Mas, pastor, mas a condição não era pregar, agora o senhor está dando nó na minha cabeça. Calma. Quem só prega é a palavra? O que Romanos 1 diz? Que os céus e a terra proclamam a glória de Deus e por isso todos os homens são indesculpáveis. É a palavra que está lá no texto. Isso é forte. A palavra que está no texto lá é todos os homens são indesculpáveis. A igreja não chegou lá para pegar, mas todos são indesculpáveis. Que eles não têm desculpa para dizer, eu não ouvi o evangelho. Ninguém me falou desse Cristo. Ninguém me falou de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anunciam as obras das suas mãos. E isso torna os homens indesculpáveis. Justamente isso que o Cader estava dizendo. Espera aí. E como é que é isso? Então a igreja tem que pregar. Porque o Cader falou, eu tenho uma preocupação, pastor. A preocupação do Cader é justamente a pregação do Filipe, é a responsabilidade que a gente tem de fazer força na missão, para que todo mundo ouça esse evangelho, gente. Por isso que a gente foca aqui na missão. Por isso que a gente está, às vezes, com as pernas curtas,
mas tentando ir aonde Deus nos permite. Agora, Atlanta. Vou liberar ela para Gustavo. Então, Atlanta, em todos os lugares que Deus permite, Jacksonville, Fort Myers. Por quê? Porque a gente quer pregar o evangelho. Então, a gente tem que fazer força na missão. Agora, se a igreja não alcançar todos os povos que ela deveria, mesmo assim, eles são os desculpados. Aí, se eles são eleitos ou não, eu não tenho como cravar isto. Ok? Deixa eu ouvir Gustavo lá. Vai, Gustavo. Para colaborar com o que o senhor acabou de falar, Por favor, querido. Efésios 2, 8 e 9 fala que nós é pela fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, assim, o eleito vai ser disponibilizado para ele uma fé, porque o Senhor não escolheu ele não escolheu ser descoberto por nós pela ciência, ele não escolheu ser descoberto por nós por um comportamento, não escolheu ser descoberto por nós através de uma raça. Então, notícias missionárias. Olha como que o Senhor não pode depender de nós mesmos para nos salvar. Mais de 200 muçulmanos na faixa de Gaza se convertem à fé cristã após sonharem com Jesus na mesma noite em meio a Israel. Então, o Senhor, ele não pode depender da esperança, da New Hope, não pode depender de nós para que a fé, para que a salvação aconteça, essa graça maravilhosa seja derramada. Uhum. Então, se eu já fui um dia convidado para ler a palavra, já é aquele sinal de que houve um pré-destino para que alguém, na minha vida, movesse. Cada um de nós tem uma história que a vida aconteceu, testemunho de fé, para que o Senhor, então, quebrantasse o nosso coração. Mas não pode acontecer uma dependência. E gente, quando eu estava... Todos nós passamos por essa agonia que o pastor falou, né? A gente, todos Senhor, nós, meu Deus, mas não de depende, Deus, não depende. Pensa, Às vezes, pensando nisso, eu falo assim, Senhor... Administrar a casa é difícil, administrar negócios, trabalho é difícil. E administrar o universo é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Então, a gente não tem como se todos nós que estamos nessa sala fôssemos para o inferno, então estaria tudo certo. Então, nós tivemos a oportunidade de sermos destinados para ouvir a palavra. Então, a graça maravilhosa. Amém. Obrigado, Gustavo, pela contribuição. O meio ordinário, para que a gente deixe estabelecido, o meio ordinário é a pregação da palavra. Por isso que nós temos que fazer força. Força na missão. Agora, como o Gustavo disse, tem meios extraordinários que Deus vai usar. Conversão de Paulo foi assim, não foi? Então, quer dizer, a gente não pode limitar Deus a... não, ele só vai salvar se alguém pregar. Não, porque os céus proclamam a glória dele. Né? Então, a gente tem que entender isso. E de outras maneiras que a gente ouviu aqui hoje também. Gente,